Boa noite, estamos dando início ao nosso segundo dia do Desperta. Boa noite às mamães que já estão entrando, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite a Fernanda, a Fran, a Ju, a Chayane. Boa noite, mamães, boa noite. Vamos entrando. A Adriele, boa noite. Boa noite, a Jaqueline, a Marjorie, boa noite. Sejam bem-vindas. Isso, se puderem ir apertando aí no coraçãozinho para que a gente possa ir notificando as outras mães de que a live está começando, de que essa aula está começando. É assim que o Instagram vai distribuindo o conteúdo, né? Vai avisando as pessoas de que a gente está começando. Boa noite. Vão me falando se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Estão ouvindo? Eu botei uma musiquinha aqui de fundo do Brilha, Brilha, Estrelinha Instrumental. Estão ouvindo? Se puderem ir falando para mim. Se vocês estão ouvindo. Boa noite a Sara, boa noite a Elisete, a Kátia. Pode fazer pergunta, tá? Podem ir fazendo pergunta durante a live, porque o que eu não consigo às vezes quando eu tô explicando o conteúdo, mas o meu esposo tá pegando todas as perguntas e ele coloca para mim no WhatsApp. Tá? Então no final, o que eu não consegui no final eu vou estar respondendo igual eu fiz ontem, né? Ontem a gente respondeu e respondi todas as perguntas. No final, boa noite, sejam bem-vindas, a Joane, a Cibele, boa noite, a Carol. Isso, vão apertando aí no coraçãozinho para que a gente possa estar notificando mais mães de que a nossa aula de hoje começou. Como ter seu filho dormindo no horário, né? Então vamos lá, porque o nosso assunto é bem importante de hoje. Eu quero que vocês entendam bem. A Larissa, boa noite. Boa noite. Boa noite, a Rê, boa noite. É bem bonitinha mesmo, né? Então, enquanto as mães vão entrando, eu quero começar aqui lendo com vocês um trecho do livro, né? Esse livro que eu ganhei da Camila. Esse livro, acho que a Camila também entrou na live, acho que eu vi ela. É Pra Mim e Pra Você, né? Da Rafaela Carvalho. E eu quero ler um trechinho aqui pra gente poder começar o nosso assunto dessa noite, enquanto as mães vão entrando. Eu te segurava bem pertinho e sentia o cheiro do céu. Você fez de mim mamãe e esse é o meu melhor papel. Feliz e tão grata por ter você aqui. Eu cochichava no seu ouvido, para sempre irei te amar. Seu pé, seu narizinho, sua boca e seus dedinhos compridos. Com você o nosso lar ficou bem mais colorido. E de todas as pessoas que poderiam ser, você veio para mim e eu para você. Então, para que a gente possa iniciar, né, essa noite de hoje, eu quis ler esse trecho desse livro que é tão bonitinho, né? Que vai falar tantas coisas importantes para nós que somos mães, né? E de todas as pessoas que poderiam ser, você veio para mim e eu para você. Então, com certeza, cada uma de nós, né, vive essa experiência com os nossos filhos. De olhar cada detalhezinho, né, os olhinhos, a boquinha. E de perceber que não podia ser outra pessoa, tinha que ser aquela dali. E que alegria e que grande mistério a gente poder contemplar isso. Que Deus nos escolheu para ser mães. Que Deus confiou para nós uma vida. Deus confiou para nós uma vida.
que a gente pode cuidar, que a gente pode zelar. E de todas as pessoas que poderiam ser, você veio para mim e eu para você. É o nosso filho que nasce, é nós que nos tornamos mães. E essa com certeza, e quando esse livro tem essa frasezinha que diz, né? Eu olhava para você e sentia o cheirinho do céu. Quem aí, né? As mães que todas aqui, né? Todas aqui são mães ou gestantes, né? Quando a gente recebe o recém-nascido, né? Tem cheiro mais gostoso do que o do recém-nascido, né? Não tem. Realmente o cheiro do céu, né? É lindo quando ela fala isso, né? Estão perguntando do livro, é para mim e para você. É um livrinho assim que é só frasezinhas, mas são todas que trazem muito sentido assim. Então que a gente possa começar a nossa aula de hoje com isso. E de todas as pessoas que poderiam ser, você veio para mim e eu para você. Não é em vão. Não é em vão. O filho que você tem, que talvez já está dormindo, ou que talvez ainda está aí, né? Na sua volta, não podia ser outro. Tinha que ser esse. Vão colocando aqui para mim o nome dos filhos de vocês, enquanto eu vou desligar aqui a nossa música, para que a gente possa iniciar o nosso assunto. Vão colocando aqui o nome dos filhos, quem tem só um, quem está gestante, já tem o nome. Enquanto eu vou abrindo aqui a nossa aula, para que a gente possa começar. Temos bastante assunto. Tem uma mãe de Joaquim aqui também. Da Fernanda vai ser Teodoro, que bonito. Que lindo, quantos nomes bonitos. São as vidas, né, que Deus confiou para nós, confiou para nós como mães, né? Como é importante poder olhar com esse olhar mesmo, ter esse olhar dentro de nós. Que bonito. Olha só, quantas crianças, né? Quantas vidas confiadas ao nosso coração. Quantas vidas confiadas aos nossos cuidados. Com certeza isso é um grande presente, né, de Deus. Tem um livro que eu até tenho aqui. Os meus livros acabam ficando tudo aqui do meu lado, mas esse eu acho que não tá aqui agora, porque eu tava usando ele. Que a autora vai dizer, né, a maternidade é a ternura de Deus, né? A maternidade é a ternura de Deus. Então, com certeza, cada uma de nós é chamada a isso, a ser essa ternura, essa presença terna. Então, vamos lá. Muitos nomes, muitas crianças. Nossa, tem uma mãe esperando o quinto, que legal. Ai, que legal. Que legal. Fico muito feliz. Muito feliz. Quantas crianças, né, para a gente poder estar apresentando aqui nessa noite, porque com certeza são elas que são alcançadas diretamente quando a gente consegue resolver as nossas rotinas de sono. Então vamos lá, quem estava ontem, quem participou ontem da live, vai colocando aqui para mim. Quem participou ontem ao vivo? Teve aí muitas mães que não conseguiram assistir a aula ao vivo, me pediram, me mandaram direct, né? Eu recebi mensagem hoje o dia inteiro, mas a live não ficou salva mesmo, não é nem assim, né? A live não ficou salva, então quem que participou ontem? A Regina participou ao vivo, a Mali também, né? Bastante gente estava ao vivo e muitas pessoas não conseguiram assistir. Então vamos lá, ontem, na aula de ontem, vocês receberam o material aí de apoio que eu enviei, né? Ontem a nossa aula a gente trabalhou muito sobre o sentido da rotina, né? O porquê que há um sentido em nós termos uma rotina de sono. Então a gente trabalhou muito sobre honrar a noite, sobre o sentido da conexão e da alta conexão. A gente conversou muito ontem sobre a importância desse processo que a gente precisa fazer com as crianças. As crianças e os bebês precisam estar em um estado natural para que elas compreendam que a noite chegou. Eu falei muito ontem
sobre o cuidado com eletrônicos, né? Recebi pedidos no direct para que a gente possa conversar mais. Eu quero ver se durante a semana nós vamos falando mais sobre esse assunto. Falei muito sobre esse sentido da naturalidade da casa, o quanto é importante a casa estar, né, de forma natural para que a gente possa conduzir o sono dos bebês e das crianças, sobre o vínculo, o tempo de conexão, de alta conexão, que no momento que começa a anoitecer aí as crianças abrem uma janela de afeto. Então trouxe muito sobre essa importância de a gente ter um tempo com o bebê, com a criança, para olhar nos olhos, para dar um beijinho, né? Um não, né? Vários beijinhos, para dar cheirinho, para falar, né? Eu gosto muito, a Sarita usa esse termo, né? Para falar o mamanhês, né? Mamanhês, aquela coisinha que só a gente faz, né? Aquele nhanhanhã com o bebê, com a criança. Isso é extremamente saudável para o desenvolvimento emocional, psíquico do bebê e da criança, né? Aquela vozinha que a mãe faz de criança, aquela vozinha brincando, né? Extremamente saudável, importante. Então a gente falou muito sobre esses sentidos: conexão, alta conexão, honrar a noite, criança estar sobre estado natural, no aconchego da família, essa importância desse momento noturno e de como é importante a gente estar cuidando do abastecimento do vínculo com os bebês e com as crianças durante o dia. Então eu dei vários exemplos, quando a mãe trabalha fora, quando a mãe está em casa, como fazer isso. E eu recebi muitos depoimentos de mães falando que não imaginavam que isso interferia no sono. E eu digo, tanto na minha experiência pessoal quanto atendendo as famílias, interfere e interfere muito, ok? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, né? Todos os dias nós estamos trabalhando uma palavra com uma característica materna que eu me coloco aqui junto com vocês, que nós precisamos fortalecer. Ontem nós falamos sobre a importância da observação e também recebi muitas mães falando sobre a observação. Deixa eu só tirar aqui o volume do meu computador. Sobre a observação, recebi, né? Nossa, eu não tinha imaginado dessa forma. Eu falei ontem sobre essa importância de, antes da gente mudar a rotina, dar um passo para trás para observar a rotina. No material que vocês receberam, eu fiz até algumas orientações sobre isso. E hoje nós vamos trabalhar uma palavra que ela se meio que vira em duas, que eu não posso deixar da gente conversar aqui nessa noite, que é sobre a consistência e a constância. Ontem nós trabalhamos a característica da observação, que nós como mães precisamos ter sobre a rotina, sobre o filho, sobre a rotina e sobre nós mesmos. Quem é o meu filho? Como está a minha rotina? Quem sou eu conduzindo essa rotina? O que eu transmito para o meu filho, para o meu bebê conduzindo essa rotina? Como ele me vê nessa rotina, conduzindo esse ritual noturno, conduzindo o dia, conduzindo a casa, levando ele para a escola, buscando, levando ele para a creche, levando ele para a casa da avó? Como ele me vê? Como ele vê o meu semblante? Como ele vê meu rosto? E hoje nós vamos falar sobre a consistência e a constância. Quero ler aqui para vocês as duas definições, né? A consistência, característica de um corpo do ponto de vista homogêneo. Coerência, firmeza, compacidade, resistência, densidade. Quem entende, né? Quem vai buscar consistência, né? Colocou mais farinha no bolo para dar consistência à massa. Então, ser consistente é ser homogêneo, é ter não é o sentido de um peso no sentido ruim, mas é ter uma massa, ela é uma massa homogênea.
Então, o que é essa consistência? O que é a mãe consistente na rotina? A mãe consistente na rotina. Ela consegue ter uma capacidade de, no dia a dia, não ceder a qualquer aspecto externo que possa vir incomodar. Ela consegue manter aquilo ali de uma forma consistente, levar aquela casa de forma consistente, conduzir aquela rotina de forma consistente. Essa consistência, esse sentido homogêneo também está muito ligado à segurança, porque a mãe consistente, né, a mãe homogênea, a mãe que busca, né, tá colocando essa farinha no dia a dia para ter essa massa, ela gera segurança dentro de casa, ela gera segurança para esse bebê, ela gera segurança para essa criança, porque ela não é inconstante, não é cada dia de um jeito, não é, deixa assim mesmo, vamos dormir assim, né? E às vezes a gente pode cair, às vezes até nas piadinhas assim, como se fosse até um pouco engraçado, né? Não levar a sério, não valorizar aquilo para o bebê e para a criança, não ajudá-lo a dormir melhor, a viver a rotina bem, a respeitar os seus ritmos. Nossa aula de hoje vai falar sobre isso, sobre os ritmos e os horários. Então, a mãe que busca essa consistência, ela gera segurança, porque ela não tá um dia numa coisa, outro dia noutra. Um dia fazendo isso, um dia fazendo aquilo. Não. O filho sente uma segurança nela, porque ela é consistente. A gente vai falar todos esses dias, é muito voltado para a questão das rotinas e rotinas de sono. Mas essa consistência materna, ela vai refletir muito em todo o âmbito educacional da criança. Todo o âmbito educacional. Porque uma mãe que não tem essa homogeneidade de vida, de postura, ela também vai ter muita dificuldade na educação. Muita dificuldade na educação, porque as coisas vão ficando cada vez de um jeito, cada vez num ritmo. Ok? Consistência e constância. Não deu para trabalhar sozinho, eu quis trazer as duas palavras juntas porque eu acho que elas se casam muito. Constância, característica da pessoa que cumpre suas obrigações com retidão e assiduidade. Particularidade, qualidade ou condição de quem não desiste facilmente. Característica de quem é persistente. Eu quero ler aqui para vocês. Até quero pedir para vocês irem comentando, né? Como é que vocês têm percebido, né? Eu vejo, eu tenho que lutar para buscar essa consistência, essa constância. Eu tenho uma tendência, às vezes, a tentar ir pelo caminho mais fácil, né? Agora, claro, como eu já estou me encaminhando para ter meu terceiro filho, a gente vai percebendo que não dá para brincar, né? Não dá para brincar de casinha, né? Não dá para brincar de faz de conta, tem que levar a sério, tem que levar mais a sério, tem que ser consistente, tem que ter constância, porque senão a casa não anda. Como é que vocês percebem aí, né? Como é que vocês percebem? Eu percebo, eu vejo quando algum aspecto da rotina tá em falta, porque eu estou em falta comigo. Porque eu talvez não estou, né? Às vezes tô numa fase que eu não tô tão persistente, tão constante nas coisas, com as crianças, com a rotina. E nesse livro aqui, que não é um livro sobre rotinas, mas que vai dar um exemplo pra gente aqui muito bom, que é dos pequenos passos possíveis da Chiara Petrillo, tem uma parte do livro que vai dizer assim, ó. O fato de que quem se coloca a caminho percebe que é necessário manter um ritmo. O fato de que quem se coloca a caminho percebe que é necessário manter um ritmo, uma constância. E a marcha nos ensina isso fisicamente. Não é possível acelerar o passo e não é possível descansar o tempo todo. É preciso ter ritmo.
eis o pequeno passo possível. Então, o que é manter um ritmo? O que é manter uma constância? Não é, até para as mães que estão participando desses 8 dias, né? Não é mudar tudo de uma vez só, mas é dar pequenos passos possíveis, um passo de cada vez. E é muito interessante porque ele une a palavra constância com a marcha, com o sentido da marcha, o ritmo. Quem aqui já viu os soldados marchando, né? Eles marcham em passos de compasso, né? Ritmo, tem ritmo, tem ritmo. Então, a constância nos pede um ritmo que não é acelerado. Não é a gente fazer o mundo todo, não é a gente mudar tudo, mas é ter constância, constância, constância. Eu vejo atendendo. As mães que conseguem resultado de sono, que conseguem ter uma rotina boa com os filhos, são as mães que não desistem, que buscam constância, um passo de cada vez. Um passo de cada vez, mas não desistem. Um passo de cada vez. Aí tem dia que não dá tão certo, caminha no outro. Tem dia que deu 2 passos para trás, 3 para frente e vai, e vai, e vai, até que consegue chegar. Ok? Então, as 2 palavras de hoje, para nós podermos entrar aqui no nosso assunto dos ritmos e dos horários: consistência e constância. Nunca fui uma pessoa que tive rotina, me perco muito nisso, luto pela constância, tenho muito que lutar, já voltou a dormir comigo de novo. É isso, só o fato de a gente reconhecer já é um caminho. E nós estamos aqui para isso nós estamos aqui, para nos fortalecermos, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa perceber e caminhar. Se não deu até hoje, a partir de hoje vai dar. Porque nós estamos aqui juntas, nós estamos aqui nos comprometendo juntas, a gente está aqui para partilhar, a gente está aqui para falar uma realidade da outra, se ajudar. Então, se não deu até agora, a gente vai se fortalecer. Né? A gente vai escutar aqui a história de outras mães, de mães que conseguiram, a gente vai partilhar e a gente vai se fortalecer para conseguir, né? Talvez até hoje a gente não teve, mas a gente vai começar a ter, ok? Então, consistência e constância. Tento seguir uma rotina desde que os meus 2 nasceram. Mas agora com 2, o mais novo, não consigo seguir o mesmo ritmo. É a adaptação, né? Às vezes a gente passa pela adaptação quando vem um outro filho, mas é possível, né? É possível a gente ir refazendo. É possível a gente poder ir melhorando essa rotina. Agora vamos lá. Como ter seu filho dormindo no horário? Quero que vocês coloquem para mim aqui a idade do filho de vocês, tá? Porque isso vai me ajudar a dar os exemplos aqui, porque eu vou trazer exemplos de horários. Então, vão colocando para mim aqui as idades dos filhos de vocês para que eu possa ir dando os exemplos aqui dos horários conforme vocês forem colocando aqui. Então, vamos lá. Os ritmos. Agora eu vou explicar aqui para vocês. Eu preciso que vocês entendam bem como acontece a regulação de sono no organismo de bebês e crianças. Isso vai ajudar muito vocês a ajustarem as sonecas. Isso vai ajudar vocês para o sono noturno, porque vocês vão saber como que isso acontece. Vocês vão ver que isso não é assim algo do nada, né? Tem uma explicação para isso acontecer. Então é importante que vocês percebam para que vocês possam entender bem. Então vamos falar sobre o ritmo. A Catherine, no livro dela, Educar na Curiosidade, ela vai falar assim: a criança tem um relógio interno e ela mesma, não o que ela pede, e sim o que pede a sua natureza.
Nossos filhos precisam dormir a quantidade de horas que pede a sua natureza, não a quantidade que nós dormimos. Cuidar dos ritmos e das necessidades básicas é fundamental para conseguir um bom desenvolvimento. Então, a criança tem um relógio interno e é ela mesma, não o que ela pede, e sim o que pede a sua natureza. A Caterine, com essa frase, ela já quebra um pouco essa objeção que principalmente às vezes pais, né, de filhos com 2, 3 anos, às vezes vêm relatar, né, ele não quer dormir, é 10 horas da noite, é 11 horas da noite, Priscila, mas ele não tem sono, ele tá pulando em cima da cama. E o que a Caterine vai dizer? A criança tem um relógio interno, ela mesma. Não o que ela pede, não é o que ela pede, mas é o que pede a sua natureza. Então, o que a gente vai estudar aqui é a condição natural dos bebês e das crianças no dia de hoje. Para que você, de uma vez por todas, olhe para o seu filho e entenda como que a natureza dele responde. E não necessariamente como às vezes o que ele está falando para você, ou às vezes a resistência que ele está para dormir. Porque isso vai te ajudar a virar uma chavezinha. A virar uma chavezinha. Porque a maioria das crianças, principalmente aí depois de 1 ano e meio, perto de 2, elas estão com sono. Só que elas não estão sendo conduzidas ao sono. Não é o que ela pede, é o que pede a sua natureza. E aqui ela fala sobre esse relógio interno, eu vou falar para vocês, existe toda uma explicação fisiológica para isso, né? Nós temos um master clock dentro de nós, que é um relógio interno. Isso para os bebês e para as crianças é ainda mais fortemente presente para que funcione as sonecas e o sono noturno. Nossos filhos precisam dormir a quantidade de horas que pede a sua natureza, não a quantidade que nós dormimos. Então, a rotina dos nossos filhos nunca vai ser igual à nossa, né? Nunca vai ser igual à nossa. Com isso, claro, né? A pandemia trouxe muitos ganhos para as famílias, porque por poder sair menos do que se saía, a gente vê as pessoas mais em casa no horário da noite. Assim que eu comecei a trabalhar com consultoria, era muito comum eu atender as famílias que todos os dias saíam à noite com crianças bem pequenas, né? Era shopping, mercado, aniversário, festinha. Eu digo, se eu não cuido, eu também entro nessa, né? Porque hoje em dia eu já tenho uma consciência e vou sempre tô vigiando isso. Mas eu lembro que antes da pandemia eu atendia, a maioria das realidades eram assim, né? Das crianças que saíam da escola e estavam sempre em algum lugar, ou no shopping, ou no mercado, ou em aniversário, ou iam para casa da avó, ou iam não sei aonde, ou comprar não sei o quê. Então as crianças estavam sempre saindo. E com isso a gente iguala a nossa rotina com a deles, e não dá, porque eles têm uma necessidade de sono muito maior do que a nossa. Então, respeitar esse ritmo da criança, como eu dizia ontem, né? Respeitar esse ritmo da criança é a mesma coisa que eu dizer para ela diariamente que eu a amo. Quando eu respeito o ritmo do meu filho, eu estou automaticamente dizendo para ele que eu amo ele. Então, essa é a importância de a gente cuidar, né? Cuidar isso, porque isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento dos nossos filhos. E ontem eu falei, né, como que as crianças vão conseguir dormir, né? E o primeiro ponto é estar com sono. Parece um pouco engraçado esse termo, né? Até nessa atualização que eu tô fazendo é usado esse termo, estar com sono. E o que eu vou ensinar para vocês agora, eu não aprendi na minha primeira formação, na minha primeira certificação internacional eu não aprendi, eu comecei a atender sem saber isso. E fui aprender faz aí cerca de 1 ano e meio, que eu acredito que eu aprendi a regulação do ritmo natural. Por que essa expressão estar com sono? Porque o que eu vejo atendendo é que muitas vezes a mãe coloca o bebê para dormir, a criança para dormir, ela vai para o quarto.
E dela me diz: Pri, eu tô com ele 40 minutos e ele não dorme. Eu estou com ele mamando 1 hora e ele não dorme, né? Eu já cansei porque eu dou mamar, vai e volta, não dorme. Na verdade, não é que ele não. Geralmente, quando eu vou atender, a criança está fora de ritmo, o bebê está fora de ritmo. Às vezes, aquela mãe está indo para o quarto para o bebê e ele simplesmente está sem sono ainda. Ou ele está sem sono, ou ele está com sono demais. E aí a gente tem 2 efeitos aí que acontecem. Então, por isso que essa expressão estar com sono, né, para a criança dormir lá precisa estar com sono, ela é verdadeira. Porque atendendo a gente vai ver que às vezes aquela criança não está com sono naquele horário. Ou às vezes o horário que os pais estão indo já excedeu demais. Demais. Vamos lá. Então, o que é o ritmo circadiano? Todos nós temos um ritmo circadiano. Todos nós. Tudo que é vivo tem um ritmo circadiano. Os animais, tudo que é vivo tem um ritmo circadiano. O que significa, né, o ritmo circadiano? O circadiano ele vem do latim e ele significa cerca de um dia, cerca de 24 horas. Então todos nós temos um mecanismo cerca de 24 horas, né? Cerca de 24 horas funcionando. Para os bebês e crianças é a mesma coisa. Como que funciona o ritmo circadiano? Não só para nós, para as plantas, para os animais, para tudo que é vivo, para os nossos bebês, para as crianças, para nós como adulto. Como que ele funciona? Ele funciona a partir da exposição entre luz e escuridão. Luz e escuridão. Todos nós temos dentro de nós esse master clock, esse relógio interno. Nós temos esse relógio interno. E ele funciona através dessa exposição entre luz e escuridão. O maior regulador do ritmo circadiano é essa diferença entre claro e escuro. Ele parece simples, mas ele precisa de alguns cuidados diários para que ele funcione bem. Então, quando nós acordamos pela manhã, quando o nosso bebê acorda pela manhã, né? Qual é a orientação que eu faço em consultoria para as mães? O bebê acordou de manhã, é 6 horas da manhã, vou dar um exemplo, né? É 6 horas da manhã. Às vezes a mãe demora muito para tirar aquele bebê do quarto. Demora muito para abrir a cortina, porque sempre fica naquela esperança que o bebê vai dormir mais, que a criança vai dormir mais. Mas às vezes ali para ela já deu, já amanheceu. Eu vou explicar um pouco para vocês o porquê desse sentido, né? Então, o que é o ideal? O que é o ideal já pela manhã? Que a mãe já abra as cortinas e que esse bebê já receba luz natural. Que essa criança já receba luz natural. Porque é a partir desse contato com a luz natural que o corpo, né, que aquele corpinho do bebê, que aquele corpinho da criança reinicia mais um dia. E é a partir desse momento que o organismo dela começa a contar o tempo para as sonecas e que vai determinar o tempo do sono noturno. Então, a partir desse momento que o bebê acorda, que a criança acorda e que ele recebe essa luz natural, ela ativa o seu relógio interno e começa a fazer o processo de regulação das sonecas e do sono noturno. Então, quanto mais esse bebê fica no breu, no quarto, a mãe tentando que ele durma mais um pouco, ou a mãe já emendando ali mais uma soneca, ela vai impedindo que ele receba essa luz natural e que ele comece a partir dali a regular o seu ritmo, a fazer a regulação do seu ritmo, tá? Eu vou falar mais um pouco aqui para vocês. Eu vi já a gente falando sobre bebês e crianças que acordam muito cedo. Eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Então, se isso acontece com a luz
com a exposição para a luz, isso acontece também o contrário, a exposição para a escuridão. Então, quando anoitece e nós favorecemos, continuidade da aula de ontem, tá? Continuidade da aula de ontem. E a gente favorece dentro de casa para que os nossos filhos honrem a noite, a nossa casa honra essa noite que chegou, a gente faz essa condução, ritual noturno e tudo mais, nós vamos trazendo escuridão para dentro da nossa casa, né? Por isso esse cuidado com a iluminação, porque hoje com a questão da luz elétrica, né? Principalmente hoje as luzes que são a maioria de LED, que é a luz branca, isso vai também bloqueando e impedindo a secreção dos hormônios que vão conduzir bem o sono. Por isso essa importância que tem do momento do anoitecer, ali principalmente uns 30 minutos antes da gente conduzir o bebê e a criança para o sono, que a gente reduza mesmo o ritmo na nossa casa, o ritmo de luz, para que o corpinho dela vá entendendo, né? Vá entendendo os hormônios, né? As secreções de melatonina vão entendendo que está anoitecendo. É muito engraçado a gente perceber o porquê que há uma diferença de comportamento das famílias quando moram em sítios, né? Quando moram em sítios, dormem muito cedo, né? Às vezes todo mundo já está dormindo 8 horas da noite. O porquê? E por que quando nós vamos nesses lugares, dá 8 horas da noite a gente já está com sono? Qual que é o motivo? Qual que é o motivo? É porque não tem o excesso de estímulos que nós temos. Então, esse excesso de estímulos, ontem eu falei muito sobre as telas, sobre televisão, sobre celular, para as crianças e bebês, né? Essas telas, elas vão inibindo a produção dos hormônios que vão conduzindo o sono. Então, continuidade dessa aula de ontem, de honrar a noite e dessa escuridão que vai regulando o ritmo circadiano para que ele possa funcionar de uma forma natural e de uma forma saudável. Então, favorecer a luz ao acordar, favorecer a escuridão ao anoitecer. E nós estarmos conectados com essa natureza. A criança, na sua primeira infância, o corpinho dela é altamente conectado com a natureza. Altamente conectado. Então, nós não precisamos inventar nada fora. Nada fora. É só a gente observar o tempo. Por que no horário de verão, né? Graças a Deus agora não trocou mais os horários, mas eu não gosto desse horário de verão. E no verão as crianças dormem sempre um pouco mais tarde. Porque a natureza se comporta dessa forma. Escurece mais tarde. No inverno, escurece mais cedo. Nós conseguimos ter as crianças dormindo mais cedo. Nós dormimos mais cedo no inverno. Por quê? Nosso corpo está altamente conectado com a natureza. E para os bebês e para as crianças, isso é ainda mais acentuado. Então, nós precisamos observar esse tempo, como essa natureza se comporta e favorecer isso para dentro das nossas casas. Para os bebês e para as crianças, é extremamente saudável. Né? Nós vamos dizer que o pico da produção de melatonina ela acontece a partir de 2 horas depois que começa a anoitecer. Então, a gente entende aí que o pico vai acontecer entre 7h30 e 8 horas da noite. Quando acontece o pico da excreção da melatonina, as crianças já deveriam estar dormindo. Então, quanto mais a gente favorecer esse ambiente natural, para que o corpinho delas vá entendendo que está no momento de dormir, mais fácil nós vamos pegar os gatilhos de sono. Eu vou falar aqui sobre os sinais de sono, janela de sono, pressão homeostática, eu quero até me acelerar para poder falar tudo aqui. Então, quanto mais a gente favorecer esse ambiente natural, se você fizer aí uma higiene de sono na sua casa, você vai ver o seu filho bocejando. Priscila, eu nunca tinha visto 7 horas da noite o meu filho bocejando, agora eu vi.
dei banho, desliguei televisão, dei a jantinha, diminui um pouco a luz, né? Tenho recomendado, tenho muitas mães usando agora óleo essencial de lavanda, colocando em difusor no momento noturno para ajudar no clima da casa, porque ela ajuda mesmo também na questão do sono. E daí a mãe disse: Priscila, 7 horas eu vi ele bocejando, 7h30 ele estava coçando o olho, nunca tinha visto. Por quê? Porque o bebê e a criança está sob uma condição de corpo natural. Então é muito importante a gente observar isso, ok? 24 horas, luz e escuridão, todos temos ritmo circadiano. Para os bebês e crianças, esses reguladores são extremamente importantes. Priscila, para bebê também, a partir de 1 mês, essa questão de acordar, não é em vão, gente, que quando o pediatra dá alta para a mãe de recém-nascido, é feita orientação de banho de sol. O banho de sol, né, tem essa questão do amarelão? Tem, mas o banho de sol ele vai estar regulando o ritmo desse bebê, que quando nasce não tem regulação nenhuma, né? Tanto que os que amamentam vão receber melatonina da mãe a partir do leite materno, porque o bebê não produz. A produção é baixíssima de melatonina do recém-nascido até os 3 meses. Ok? Então vamos lá. Cronotipos. Os bebês e crianças são cronotipo matutino. Quem acompanha o meu Instagram já viu eu falando sobre isso. Priscila, o que é o cronotipo matutino? Dorme cedo e acorda cedo. Dorme cedo e acorda cedo. 99%. 1% só dos bebês e das crianças são cronotipo vespertino. Então, se a grande maioria é cronotipo matutino, e por que eles são cronotipo matutino? Porque eles estão conectados com a natureza. O dia começa a anoitecer, eles têm uma naturalidade para ser conduzidos para o sono. O dia começa a amanhecer, eles têm uma naturalidade para acordar. Por isso que bebês e crianças acordam por volta de 6 horas da manhã. A partir das 4h30 da manhã, a temperatura do corpo diminui, o bebê começa a entender, né? Não é um entender na parte, como é que eu vou dizer assim, da razão, né? Ah, eu entendi que tá amanhecendo. Não, o corpo dele, a fisiologia dele, o corpo dele começa a querer acordar, porque ele tá conectado com a natureza. Aí a temperatura do corpo diminui, a produção de melatonina diminui e o cortisol começa a aumentar. Então, por isso que a maioria acorda entre 4h30 e 5 horas para mamar e muitos não conseguem voltar a dormir, né? O dilema de muitas mães. Muitas mães. Então, isso é normal por conta do cronotipo matutino. É claro, nós podemos fazer alguns trabalhos aí para ajudar a alongar esse sono até 6, 6h30, manter o quarto escuro, blackout, porque começa a amanhecer, o bebê recebe luz com a retina dos olhos, né? Mesmo com os olhos fechados, ele entende que está amanhecendo, a criança entende que está amanhecendo. E como ela está conectada com a natureza, ela vai querer acordar. Então, o quarto mais escuro, o ambiente agradável, ajuda para que esse sono se estenda um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais. Como eu tô falando sobre reguladores e regular esse ritmo, né? Vocês vão receber hoje, eu não ia mandar, mas quando eu tava montando a aula eu pensei, não adianta, eu vou acabar mandando para poder ajudar vocês a regularem. Vou mandar uma tabela e vocês vão fazer a anotação dos horários de sono dos filhos de vocês. Por quê? O ideal é que os bebês e crianças tenham uma variação de no máximo 30 minutos entre o acordar e o dormir à noite, ok? Então, você precisa observar isso. As mães que estão passando por dificuldade, que os filhos dormem muito tarde, que tá cada dia num horário, às vezes vai precisar começar a acordar. Observa, não, naturalmente eu vejo que ele acorda 6h30, 7h, mas tem dia que daí no outro dia dormiu tão tarde que acordou às 8h. Então você vai observar o que é mais natural para começar a acordar o seu filho, dar um limite.
vou deixar dormir entre 6h30 e 7 e vou acordá-lo, para que você possa ter ele dormindo entre 7h30 e 8 horas da noite, tá? Então, a variação ideal é de 30 minutos para o amanhecer e para o anoitecer, para que essa criança fique com o ritmo regulado. Para que ela fique com o ritmo regulado. Não é saudável, não é bom para a rotina de sono, que durma cada dia num horário, que acorde cada dia num horário. Geralmente essas crianças que ficam com a rotina muito bagunçada, quando você para, né? Eu sempre paro para contabilizar a rotina dos bebês e crianças que eu atendo. Essa criança está dormindo 10 horas por noite, 9, e a gente sempre tem que trabalhar com 11, 12 noturno. 11, 12 noturno. Sempre. Sempre oferecer o máximo para o bebê e para a criança. O máximo. Porque é o mais saudável. Priscila, por quê? É capricho da mãe? Ai, a mãe que quer que o bebê que durma cedo? Ai, a mãe quer se livrar do filho? Não. É saúde. É amor. É o que de melhor você pode oferecer para o seu filho hoje. Porque isso vai contar uma série de coisas para o desenvolvimento dele. Bebês e crianças precisam dormir uma média de 11, 12 noturno. Priscila, até que idade? Primeira infância inteira. Eu vejo as mães aí que começam a fazer consultoria comigo, né? Às vezes sofrem, a família critica, porque tem rotina de sono, porque que vai dormir cedo, porque não sei o quê. Mas as mães precisam bater no peito, né? Bater no peito e saber o que é melhor para os seus filhos. E é o mais saudável. Crianças e bebês precisam dormir cedo, acordar cedo. Fazer uma média de 11, 12 noturno. Ok? Aqui uma dica não, né? Uma orientação aqui para vocês é bem importante, tá? Se eu passo em consultoria, tudo que eu tô falando aqui para vocês eu passo em consultoria, por isso que essas aulas não estão ficando gravadas, tá? Porque não tem, eu tô ensinando para vocês mesmo conteúdo profissional mesmo que eu uso, que eu aplico nos meus atendimentos. O que você vai observar na sua casa? Anota isso, porque eu não vou botar no material de apoio, tá? Anota isso aí nas suas coisas. Eu vou mandar uma tabela para vocês. Eu até não ia mandar essa tabela, eu tinha feito para o programa de mentoria que eu vou abrir na próxima segunda. Mas eu vou mandar para vocês também amanhã. Você vai começar a anotar. Anotar. Todo dia, vou dar um exemplo aqui. Todo dia a Helena acorda naturalmente entre 6h30 e 7. Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando da realidade dela, não. 6h30 e 7. Você vai anotar. Hoje acordou 6h30. Amanhã acordou 6h45. Depois acordou 7 horas. Teve um dia que acordou 7h30. Não, então eu vou olhar aqui e vou dar uma variação de 30 minutos. Então a Helena, eu vou sempre deixar acordar entre 6h30 e 7. E se ela não acordar, eu vou acordá-la. Para que as sonecas dela fiquem previsíveis e para que o sono noturno não seja previsível. Como que você vai saber o horário ideal do seu filho dormir à noite, sabendo o horário que ele acorda pela manhã? Se o ritmo circadiano é cerca de 24 horas, não é uma coisa fechada, uma coisa estática, cerca de 24 horas, se o bebê e a criança precisa dormir uma média de 11, 12 noturno, se o meu filho acorda às 6h30 da manhã, eu vou calcular, a partir daquelas 6h30 da manhã, uma média de 12, 13 horas após para ele fazer o sono noturno. E aí, no meio desse dia, desse gráfico, a organização das sonecas. Nós vamos ter uma aula só sobre sonecas. Eu não vou entrar hoje, senão nós vamos ficar até 1h da manhã, né? Eu vou falar aqui só sobre o sono noturno hoje, sobre a regulação do ritmo. Nós vamos ter uma aula só sobre soneca. Quem não participar dessa aula vai ter muita dificuldade de entender as sonecas. Então, se ele acorda entre 6h30 da manhã, eu vou calcular uma média de 12, 13 para que ele durma à noite. Ok? Mas Priscila, 12 vai dar 6h30 da tarde. Não é muito cedo.
Não sei, tá? Atendendo, eu vejo se as sonecas estão reguladas e a pressão de sono ok. Eu vou explicar para vocês a pressão de sono. A criança pode dormir 6:30 da manhã, 6:30 da noite. Pode dormir 7 horas da noite. E você poder oferecer para ela fazer 11 e 12 noturno. O grande problema das famílias, criança acorda às 6 horas da manhã, é colocar a criança para dormir muito tarde, achando que ela vai esticar amanhã. Não vai esticar, porque ela é cronotipo matutino. Raros são os bebês que são dorminhocos, né? Eu tenho uma dorminhoca em casa, Helena. Eu tenho que acordá-la quase todo dia. Mas eu tenho um cronotipo exato matutino, que é o Joaquim, que sempre dorme menos que ela. Porque ele é um cronotipo matutino assim. Então, não vai dormir. Qual que é o que nós precisamos fazer com eles? Oferecer com que eles durmam mais cedo. Para fazer 11 e 12 noturno. Ok? Pressão homeostática, o que é isso? Então, para a criança e para o bebê poder dormir bem, estar com ritmo regulado, ela precisa estar com esse ritmo circadiano que eu expliquei aqui para vocês. Essa regulação entre luz e escuridão bem feita, condução natural, bem desenhadinho, acordar quase sempre no mesmo horário, dormir quase sempre no mesmo horário, com variação de 30 minutos, ritmo circadiano regulado e pressão homeostática funcionando. Aqui eu preciso que vocês prestem atenção. O nome parece esquisito, mas é bem simples. Quem aqui, eu tô vendo, vocês estão fazendo bastante comentário. Eu vou voltar aqui e vou depois conversar com vocês. Quem aqui das mães já ouviu falar, eu acredito que quase todas, sobre janela de sono, né? Janela de sono. A janela de sono, ela é popularmente conhecida. As mães hoje conhecem muito a janela de sono. É difícil hoje eu fazer um atendimento de consultoria que eu pergunte para a mãe o que é janela de sono e ela não saiba o que é. Ela já não venha me dizer, né? Ai, meu bebê tem 6 meses, aí eu vi a janela de sono dele, é de 3 horas, é de 4 horas, a mãe já tem isso, né? Se a gente vai lá no Google e coloca janela de sono bebê de 6 meses, a gente já vai ver qual que é a janela de sono desse bebê. Só que o que acontece, né? As mães estão dizendo aqui, a carta está dizendo eu já, sim, né? Acredito que grande maioria já ouviu falar sobre a janela de sono. Só que o que é importante a gente pensar? Isso eu preciso muito que vocês entendam. A janela de sono, ela é compatível com o tempo de energia que o bebê e a criança conseguem ficar acordada. Entre uma soneca, né? Entre um sono e outro. A pressão homeostática é como se fosse, eu não vou usar aqui os termos técnicos, porque também não vai adiantar e nem vai ajudar você. Mas a pressão homeostática é como se fosse a necessidade de dormir entre uma soneca e outra. E para que vocês possam entender o que é a pressão de sono, eu preciso que vocês imaginem como se fosse uma bexiga. Quando a gente enche uma bexiga, se ela tá muito cheia, ela vai estourar. Se ela tá muito murcha, ela tem uma tendência a querer cair. O nosso trabalho com a pressão de sono dos nossos filhos é deixar com que elas estejam cheias, mas não para estourar e não uma murcha que ela possa cair. Então, deixar ela redondinha. Essa pressão de sono precisa estar redondinha. Então, por isso essa importância. É a pressão de sono que vai determinar se o bebê e a criança vai dormir bem, com a regulação do ritmo circadiano funcionando. Então, as janelas de sono, popularmente conhecidas, que se a gente for na internet a gente for ver, elas são estáticas, 3 horas. Mas não é bem assim que funciona no corpo dos bebês e das crianças. A pressão de sono, ela vai se movendo durante o dia. Quando o bebê acorda, ele precisa dormir mais cedo, porque a pressão acumula mais cedo. Para as sonecas, ela fica mais redondinha.
E para o sono noturno, o bebê e a criança sempre precisa estar um pouquinho mais acordado. Sempre um pouquinho mais acordado. Priscila, um pouquinho mais é 2 horas? Não. Né? Geralmente é 30 minutos a mais do que ele fez na soneca do meio do dia. 30 minutos, 40 minutos a mais é suficiente para que uma pressão de sono para o sono noturno esteja ok. Isso muda tudo para uma rotina de sono. Isso resolve muitas coisas de problema de sono que as mães enfrentam. Entender isso, que essa pressão de sono, ela vai se movimentar durante o dia. Então, o que é importante a mãe pensar? Que a pressão de sono, essa pressão homeostática dos bebês e das crianças, ela só fica regulada se o bebê estiver em ritmo natural e se ele estiver fazendo bem as sonecas e o sono noturno. Caso contrário, isso fica tudo muito bagunçado. Muito bagunçado. Então, o que a gente precisa é o quê? Às vezes tem crianças, quando eu começo a atender, que eu vejo que elas estão em efeito vulcânico, com muita privação de sono. Então, preciso ir oferecendo as sonecas para que ela vá dormindo, para que essa pressão vá aliviando, né? A criança está em estado de estresse, tem que ir diminuindo essa pressão de sono, diminuindo para que essa criança vá voltando a um estado natural, diminuindo para que ela vá voltando a um estado natural, para que você consiga ter ela fazendo as sonecas e o sono noturno de uma forma boa, ok? Então, a janela de sono, ela está mais relacionada ao tempo de energia. O que é importante a gente pensar sobre janelas de sono e tabela de sono? O bebê, o seu filho, não é uma tabela. Não é uma tabela. Antes de pensar na janela de sono, observe ele. Observe. Então, às vezes a mãe fica tão presa nessa janela estática e a pressão de sono vai se movendo durante o dia que ela não observa, né, a nossa primeira característica de ontem, os sinais de sono. Os sinais de sono. E muitas vezes, se a mãe não olhasse tanto para a tabela, né, e olhasse para o sinal de sono, ela ia ver que o filho já deu sinal de que estava importante dormir. Não estou falando que as janelas de sono não ajudem, tá? Ajuda e ajuda muito. Eu passo para todas as minhas clientes, passo já com os tempos de pressão, de diferença do tempo da manhã, do tempo da tarde, do tempo da noite, porque ela se move durante o dia. É importante ter uma noção, mas é importante olhar para o bebê e para a criança, porque ele não é uma tabela, ok? Às vezes a mãe fica neurótica com essa tabela, mas para que ela possa olhar o sinal de sono do seu filho. Vou falar aqui alguns sinais de sono. Eu vou voltar, tá? Aqui nos comentários de vocês. Acho que o Bruno tá selecionando também para mim, que ele manda aqui para eu poder até visualizar melhor. Eu vou comentar o que vocês estão aí falando. Sinais de sono de um bebê. Esfregando os olhos, sobrancelhas vermelhas. Eu vou falar aqui sinais de sono que às vezes vocês não encontram em outros lugares. Na aula que nós vamos ter sobre os temperamentos e a hora de dormir, eu também falo sobre a diferença dos sinais de sono em cada temperamento, tá? Eu vejo atendendo, tem realmente bebês que não dão sinais de sono visíveis. Esses de bocejar, mexer na orelha, coçar o olho, eles vão dar outros. Então, vocês observem aqui, esfregando os olhos, sobrancelha vermelha, tá? A sobrancelha vermelha é um sinal de sono. Olhar ficar fixo, parece assim meio espacial, o bebê fica às vezes assim, ou a criança, mas é o bebê que tem mais tendência a fazer isso, né? O olhar fica muito fixo. Ficar meio desajeitado, bocejos ou soluços, ficar hiperativo. O meu Joaquim mais velho, até hoje, ele é assim, ele tem 5 anos e meio. Ele não dá sinal de sono de bocejar, coçar o olho. Ele fica agitado. Ele fica agitado.
Vocês pensem, eu tinha 1 mês com ele não dava sinal de sono. Eu fui estudar e fui entender que ele era um bebê enérgico. Quem participar das aulas de temperamentos e a hora de dormir vai entender o que é isso. Ele era um bebê enérgico. Então o sinal de sono dele é diferente, eles ficam extremamente agitados. Extremamente agitados. Ele até hoje tem que ter uma rotina certinha, porque se ele tá com sono, ele é daquele que começa a querer fazer 1000 coisas. 1000 coisas, ele quer brincar, ele quer montar peça, ele quer brincar de Lego, ele quer brincar de quebra-cabeça, ele quer brincar tudo às vezes o que não brincou durante o dia, ele quer brincar naquele momento. Porque ele fica extremamente agitado, tá? Então, observar aí, alguns ficam mais, até tem aqui no meu material essa expressão, mas é verdade. É meio bobo, mas é verdade, eles ficam assim meio, sabe quando a criança parece que começa a enjoar os pais? A enjoar, e daí a gente fala assim, ó, passou da hora, né? Passou da hora. Já passou da hora de dormir, por isso que tá assim. É verdade. É verdade, dependendo do temperamento, né? Os sanguíneos são assim. Eles ficam mais bobo, querem se exibir, querem fazer coisa que não estavam fazendo durante o dia, subir nas coisas, inventar coisa. Alguns ficam mais irritáveis, né? Ficam mais irritados. Alguns ficam, eu vi algumas mães aqui falando de irritação, alguns ficam. E alguns bebês podem realmente começar a chorar descompensado, explodem, passa do ponto, né? Um bebê irritável, quando ele passa às vezes do ponto do sono, ele pode ter uma explosão assim de choro. Os bebês sensíveis também, tá? Os bebês sensíveis também. A gente vai ter uma aula só sobre isso. A minha fica com a sobrancelha vermelha. Para os bebês, essa da sobrancelha vermelha eu acho o melhor sinal de sono. Então, observar. Seu filho não é uma tabela, é uma pessoa. Observe os sinais de sono, ok? Então, o que vai regular o ritmo de sono dos nossos filhos? Cuidar com esse ritmo de 24 horas, luz e escuridão. Vocês vão fazer anotações na tabela que eu vou mandar para vocês amanhã, observando o horário que acorda e o horário que vai dormir. Variação de 30 minutos para cada um. Variação de 30 minutos para todos esses dois horários, proporcionando 11 e 12 noturno. 11 e 12 noturno, para você ir ajustando o sono do seu filho. Lembrando isso que eu falei para vocês, se acorda naturalmente entre 6 e 6 e meia da manhã, já mostra que até as 7 pode estar dormindo à noite, tá? E aí você faz o ajuste das sonecas. Eu vou pensar aqui se eu vou mandar a tabela ali dos tempos de sono para vocês, talvez ajude, talvez eu mande. Mas isso vai ajudar muito vocês a fazerem essa observação, tá? Fazerem essa observação. Observar o sinal de sono para conduzir o bebê para soneca. A gente vai ter uma aula só sobre soneca, mas aqui eu tô falando só sobre o tempo de sono noturno, ok? Eu falei também sobre essa importância da escuridão para o pico de produção de melatonina. Então, muitas vezes o bebê e a criança não está dormindo porque o ambiente não está adequado. Priscila, mas a luzinha do banheiro fica meio aberta e não dá, gente, tá? Eu vejo atendendo e é assim, ó, é um efeito imediato. Bebês e crianças até os 3 anos, escuro total, tá? Na verdade, até para nós adultos, né? Vocês sabem, o ideal é escuro total, nenhum tipo de iluminação. Só que às vezes as crianças, a partir dos 3 anos, por conta do medo, a mãe tem que deixar uma frestinha ali de luz para que essa criança consiga ficar mais segura. O que eu faço aqui em casa, tá? Oriento para as mães de maiores e vou dizer para vocês. O meu Joaquim, eu faço ritual com ele dorme sozinho no quarto. Eu não fico com ele até ele dormir. Mas eu deixo... Ai, meu Deus, parece que travado. Voltou para vocês?
deixo uma frestinha até que ele durma. Ele dormiu, eu fecho a porta para que ele durma em escuro total. Ele dorme em escuro total desde que ele é bebê, tá? Então, porque eu sei que essa iluminação dentro do quarto vai estar prejudicando o sono dele, tá? Eu vou agora começar aqui com as nossas perguntas, senão não vai dar para responder aí todas vocês, e tem bastante coisa aí. Vamos lá. Carla, sempre tivemos um quarto só, agora que nos mudamos, os dois andam acordando muito a noite toda e chorando bastante. 4 anos e 1 ano. Então, às vezes é o processo de adaptação mesmo, tá? Às vezes é processo de adaptação da criança. Então, principalmente essa fase aqui, o de 4 anos, precisa trabalhar muito a consistência. Muito a consistência. Acordou de noite, volta pro quarto. Amanhã vai ser só sobre medo infantil. Veja essa aula de amanhã, tá? Só sobre medo infantil. A aula de amanhã eu acho que vai te ajudar, porque um tem 1 e o outro tem 4. Eu vou falar só sobre o medo da hora de dormir, medo do quarto, despertar noturno, volta para a cama dos pais. De amanhã, para quem tá passando por isso, medo noturno é amanhã, tá? A Ju, se eu for para o quarto e deixar tudo escuro, entra em desespero e chora. Precisa ver a idade, tá, Ju? Precisa ver a idade. Porque assim, ó, os bebês não têm medo do escuro. Não tem medo do escuro, precisa ver para ver o que tá acontecendo. É a Carmen, este horário de pico de sono é para todas as idades, como falei, tá? Bebês e crianças de primeira infância. Para nós adultos, não é tão mais tarde, tá? A gente vai ver que se a gente tira o excesso de estímulo e iluminação, nós também temos sono mais cedo. Minha filha só dorme mamando. Paula, participe de todos os dias para entender tudo isso, porque a última aula vai ser só sobre transferência. Só sobre transferência. Então, participem para poder pegar lá no final tudo que precisa fazer. Vocês estão percebendo, né? O sono não é tão simples. Por isso que precisou ser mais dias. Eu preciso que vocês estejam bem engajadas aqui para entender bem os assuntos, tá? Meu filho acorda às 7h30, pois vou deixar na mãe para trabalhar. Ok, né? Se ele acorda naturalmente 7h30, tá um horário, tá bom, né? Eu sempre gosto de 6 às 7, mas se ele dorme até 7h30, tá bom. Só cuidar para até 8 horas da noite ele estar dormindo. Aqui dormem por volta de 7h40 e acordam 5h30, raramente às 6. Aqui às 7h40 e acordam 5h30, raramente às 6. Que daí às vezes são as crianças que vão fazer 10 horas e meia de sono. Precisa ver como é que tá essas sonecas e ver se não consegue colocar esse sono noturno para as 7, tá? Para ver se não consegue colocar para as 7. Aqui os dois são madrugadores. Sim, Dani, nós estamos nessa luta, né? Mas os da Dani eu conheço, né? Acompanho a Dani. Os dela, 7 horas da noite, estão dormindo. E são os matutinos, assim, ferrenho, né? São aqueles que acordam com o sol mesmo, mas 7 horas, a Dani é um capricho com a rotina, 7 horas eles estão dormindo. A Fernanda, e mesmo dormindo todo dia no mesmo horário, dormindo às 8 e acordando às 7h30 e 8. Acho que quer dizer, né, que dorme às 8 e acorda às 7h30 e 8, ok, ótimo. Tá? Média de 11 horas e meia, 12 noturno, bem bom. A Gleice, meu filho, 2 anos, raras vezes dorme mais de 10 horas por noite, acorda bem, soneca de 2 horas. 2 anos, raramente faz 10, precisa olhar, tá? Às vezes 30 minutos que você diminua da soneca, 30 minutos que diminua da soneca e coloque ele dormir um pouquinho mais cedo, já vai ajudar que cresça um pouco esse sono noturno, tá? Que tente bater 11 horas. Não é implicância, tá, gente? É saúde mesmo, ajuda muito as crianças.
Minha filha dorme 10h30 e acorda 10h30. Então, o que eu vou te dizer, né? Pode parecer um cronotipo vespertino? Pode, mas às vezes tem que avaliar como é que está o dia. Eu atendo bastante crianças que às vezes estão fazendo soneca e não precisavam mais estar fazendo entre 6 e 7 da noite. E aí desregula um pouco o ritmo do bebê e ele dorme muito tarde e acorda muito tarde. Precisa observar um pouco isso. Meu filho tem 1 ano e 10 meses e só tira uma soneca em média de 2 horas de meio-dia. 1 ano e 10 meses é só uma soneca, tá, gente? 1 ano e 10 meses é só uma soneca e esse tempo aqui tá ótimo, de 2 horas. Tá ótimo, para 1 ano e 10 meses tá ótimo. 9 meses e 3 semanas, sonecas de 30 a 35 minutos. Está bom? Aula de sonecas, participem, tá? Hoje eu não vou responder soneca. Meu de 1 ano e meio acorda geralmente às 7. É a Anne quer tira a soneca de 1h do meio-dia a 1. Depois vai para a escola até às 18. Vai dormir 7h30 e 8. É muito tempo acordado para a idade dele? Tira a soneca do meio-dia a 1. Não, tá? Não. O que eu iria dizer aqui? 1 ano e meio, né? Eu atendo bastante crianças que dormem, porque a escolinha padroniza o horário das sonecas, né? Porque eles cuidam de muitas crianças. Tira de 1h do meio-dia a 1. O que eu só te recomendaria, que talvez você consiga, ele vai dormir entre 7h30 e 8, vê se você consegue colocar ele 7, porque aí ele vai fazer 12 noturno. Acho bem importante para ele que dorme só 1 hora durante o dia, e o total dele vai dar 13 horas, contando com a soneca, fica bem bom. Mas no geral tá bom, não tá ruim não. A Mali, como contabilizar as 11 e 12 de sono, sendo que temos despertares noturnos na madrugada? Desconta as horas que... Assim, o porquê... é bem importante essa pergunta da Mali. Eu acho que eu ainda tô falando o nome dela errado, tá? Essa pergunta da Mali, porque assim, não, a gente não vai descontar a madrugada, a não ser esses bebês, essas crianças que ficam acordadas 1 hora, 2 horas. Quem me acompanha, e vocês vão ver eu falando sobre os vilões da madrugada, o bebê acordar, mamar e dormir é dormir a noite inteira. O nosso problema e o nosso trabalho é com os bebês que acordam, e mamam e não dormem, e ficam acordados, e ficam no colo, e precisam ser muito ninados, e vai e volta, tá? Então, só vai precisar observar esse horário se a criança está fazendo vigília noturna. Caso contrário, não, tá? A Bela, qual o tempo de soneca para o bebê de aula de sonecas, tá, gente? A Mari, bebê de 6 meses, acorda e logo saímos do carro. Dorme no carro. Algum problema dormir logo depois que desperta? 6 meses depois que desperta. Deixa eu ver como é que tá a pressão de 6 meses aqui. Que eu tô com tanta coisa hoje na cabeça. É que 6 meses a pressão para a primeira soneca tá uma média de 1h30. Então você pode ter essa impressão mesmo, porque o bebê acorda com 6 meses, vem mamar, você troca. Quando você vê, ele já tá com sono de novo. É bem normal por causa do tempo mesmo que ele fica bem acordado. Se o RN acordar de madrugada para mamar, como fazer? Acender a luz? Não acender a luz, tá? Deixa uma luz indireta de corredor, né? Se você no seu quarto tem um banheiro, acende uma luz do banheiro, uma luzinha indireta para que você possa amamentar e o bebê poder mamar e você colocar ele no lugar dele. O mínimo de luz é o melhor, tá? Então, assim, ó, meninas, eu vou ver se tem mais perguntas aqui. A gente vai tendo também essa semana para conversar.
O material, né? Teve perguntas sobre o material de apoio. Ele está sendo disponibilizado no Telegram e também no e-mail, tá? Está sendo disponibilizado no Telegram e no e-mail. Eu vou pedir para vocês, eu vou fazer aqui um sorriso, né? Antes de eu terminar aqui as perguntas. Se vocês puderem tirar print, compartilhar no Instagram de vocês e marcarem o meu perfil, isso ajuda muito para que mais mães possam participar dessa semana. Ainda dá tempo, né, das mães aprenderem bastante coisa para poder ajustar as suas rotinas. Então, vou fazer aqui um sorriso, vocês façam um print e compartilhem no perfil de vocês. Isso ajuda para que a gente possa engajar mais mulheres, mais mães, porque as partilhas vão nos ajudando. Tudo que eu vou respondendo aqui vai ajudando outras mães também, tá bom? Então vamos lá, vou com vergonha, mas eu vou fazer aqui para vocês fazerem esse print. Vamos lá. Isso. Vamos lá, agora eu vou tentar aqui, ó. Vou pegar aqui. Acorda, mama e volta a dormir no caso. Ele é bem reclamão. Geme, reclama a noite inteira, dormindo mesmo. O bebê faz isso dormindo, tá? Dependendo até da idade, os menores que ainda estão passando por processo de intestinal, de cólicas e tudo mais, eles fazem isso mesmo, tá? Precisa ver se é uma coisa normal, né? Mas se ele mama e volta a dormir, tá ok, tá? Tô com dificuldade, pois se dorme no quarto comigo. Tentei colocar no quarto, mas acordo umas 4 vezes e acordo chorando. Estou com muita dificuldade na parte de colocar dormir em seu quarto. Aula de transição na segunda-feira. Mas para que você chegue até lá, participe de todos os dias, vocês veem que tudo isso é importante. Tudo isso é importante para ajustar. Lene, meu menino dorme no quarto dele, porém tem que ficar com ele até que durma. Como fazer com que ele durma sozinho? A aula de amanhã, Lene, vai ser sobre medo infantil. E eu vou pegar bem essa faixa etária também maior e dos bebês. Isso vai ajudar vocês, tá? Principalmente para lidar com as crianças que querem que fique do lado para dormir. E a última aula vai ser só sobre transições. Cama compartilhada, bebê que dorme só mamando, no colo, ninado, todas essas coisas. Vocês não têm noção da infinidade de coisas que eu atendo, né? Bebê que só dorme mexendo no colo da mãe, no sutiã, com a mão no outro peito da mãe, tudo isso. Então vão acompanhando. Eu sei, é bastante assunto mesmo, mas vão acompanhando que vai ajudar vocês. Perdi o sorriso do print, ai que vergonha, mas vamos lá. Eu vou fazer de novo. Isso. Então tá, meninas, né? A gente já tá aí senão vai ficar muito longa a live. A gente vai ter mais a semana aí pra tá conversando. Todos os dias vocês vão ver, né? Que às vezes até mesmo que vocês não conseguiram tirar dúvida hoje, vai tirando. Vão participando. Eu vou né? Vou tá sempre respondendo as perguntas e a gente tem bastante assunto. Não é tão simples. Não é tão simples, né? Então, entender o sono infantil e como melhorar a rotina precisa ir passando por esse caminho. Por isso a importância de vocês estarem aqui para poder ir aprendendo e perguntando, a gente partilhando, tá bom? O choro do bebê atrapalha o sono do mais velho? Ele não desperta, mas resmunga quando o irmão chora. Não, nesse caso não, tá, Fê? Pode ficar bem tranquila que não. Ok, meninas? Um grande abraço para vocês. Obrigado, Rê, tá? Eu vou estar anunciando os próximos temas, vão participando e obrigado pela presença de vocês. Compartilhem para que mais mães também possam estar aqui juntas e presentes aqui junto com a gente, tá bom? Um beijo para vocês.